Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico, gente, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola, nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbis, o maior clube do mundo, vocês acompanham aqui. Inclusive galera, já vou deixando nos comentários a frase que vocês mais gostam, SPFC, o maior clube do mundo. E gente, antes da gente começar, isso é muito rápido, vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ativem as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo, porque eu, Tidico, vou trazer vídeo pra vocês todos os dias, atualizando vocês e mantendo vocês informados de tudo em tempo real que rola no maior clube do mundo. Lembrando, galera, que se inscrever é de graça, não custa nada. Então se inscreve aí e ative as notificações. E galera, vão deixando like, o like também é de graça, também não custa nada e ajuda demais no trabalho diário, trabalho dia a dia, no crescimento, no desempenho, no desenvolvimento do canal. Por isso que eu peço aqui pra vocês. Posso contar com essa moral? Obrigado, galera. Obrigado de coração. Quem não deixou nos comentários vai comentando. Titi, qual que é a frase mesmo? A frase que vocês mais gostam, galera. SPFC, o maior clube do mundo. Gente, vamos para as informações, para as notícias. Primeiro de tudo, né, gente? Zé Rafael, o que é isso? Te digo, Zé Rafael, o que tem a ver? Eu fui olhar, eu fui apurar, eu também fui pego muito de surpresa em relação ao Zé Rafael. Fui ver, né? Quis entender o que era. Zé Rafael tá vindo pro São Paulo, tem interesse ou do Zé Rafael ou do São Paulo. E pelo que eu pude ir atrás, pelo que eu pude ver, não tem nada. Então, o que tá acontecendo? Gente, o que aconteceu? Tem uma grande possibilidade do Zé Rafael não jogar mais pelo Palmeiras, dele sair, tem uma possibilidade dele sair do Palmeiras. Por enquanto, nada definido. Aí tiveram torcedores do São Paulo nas redes sociais falando que gostariam do Zé Rafael. Nossa, o Zé Rafael do São Paulo caberia como se fosse uma luva, junto do Pablo Maia, do Ar. Foi isso, gente, foi só isso. Eu também fui pego muito de surpresa em relação ao Zé Rafael. Engraçado, né? Indo além nessa história, eu gostaria do Zé Rafael no São Paulo. Acredito que o Zé Rafael ele não está tão valorizado, né? Quando ele foi pro Palmeiras, naquele momento em que ele foi contratado pelo Palmeiras e de uma fase que ele ficou lá de 2, 3 anos jogando em alto nível no Palmeiras. Acho ele um bom jogador. Acho que ele não está tão valorizado assim, mas acho que ele não é tão barato, né? Caso o São Paulo fosse fazer algum negócio pelo Zé Rafael. Eu acharia interessante, eu acharia legal. Deixa nos comentários, quem quiser, claro, a opinião de vocês em relação ao Zé Rafael, se gostaria dele no São Paulo ou não. Não acho que seria barato, mas eu acho que seria interessante. Mas assim, gente, não tem nada. Chegou uma história de que possivelmente ele poderia deixar o Palmeiras pelo momento que ele vive e pelo momento do Abel Ferreira não utilizá-lo tanto. E aí ele poderia sair, teria um certo desconforto do Zé Rafael no Palmeiras para ele sair. E aí, alguns torcedores, parte da torcida do São Paulo, teria se entusiasmado com a conversa, mas não tem nada, gente, não tá nem definido se ele vai sair ou não do Palmeiras, tá? Está esclarecido, galera? Gente, Rodrigo Nestor é para comemorar demais, né? Uma coisa muito maravilhosa, né? Uma coisa muito boa pode acontecer em volta do Rodrigo Nestor. Vou explicar tudo, tudo para vocês que está acontecendo em volta disso, porque tem mais coisas do que vocês possam imaginar em volta dessa história do Rodrigo Nestor, que o Casares acabou de desmentir, né? Acabou de falar, não é nem desmentir, mas ele falou, não chegou nada para mim. Não chegou nada para mim. Nós sabemos que presidentes, diretores, cartolas do futebol só gostam de falar publicamente de uma negociação ou não, de um possível negócio que está acontecendo ou não, quando a proposta já está na mesa, quando já está em contrato ou já está efetivado, quando eles já assinaram. Eles não se sentem à vontade para falar disso e entendem ser ruim para o negócio falar qualquer coisa antes da negociação acontecer. Mas é como nós já sabemos. O Bahia tem interesse no Rodrigo Nestor. Estão falando que seria um pedido do Rogério Ceni. Rogério Ceni a gente já sabe, né? Rogério Ceni quando passou pelo São Paulo aqui como técnico, gostava do Nestor, achava que o Nestor era um jogador muito importante pro elenco e é muito plausível, é muito coerente. Faz muito sentido o Rogério Ceni querer o Rodrigo Nestor no Bahia. E o São Paulo muito provavelmente quer negociar o Rodrigo Nestor, né? Tem toda uma conversa, prestem bem atenção nisso e entendam bem isso. Tem toda uma conversa de continuidade no elenco, né? O São Paulo só vai negociar jogadores que a comissão técnica e a diretoria entendem não serem necessários para o elenco do Zubeldia, do técnico que tá lá, né? E bons negócios. O São Paulo só quer fazer bons negócios. Só que assim, o São Paulo aparentemente, né, agora
finalmente vai conseguir vender o Rodrigo Nestor, coisa que o São Paulo sempre quis, né? Teve uma... E assim, é um parênteses aqui, galera. O Rodrigo Nestor, ele teve uma história de tantos altos e baixos pelo São Paulo, né? Quando ele começou, eu adorava ele, achava ele um jogador muito promissor. Quando ele continuou no time, que ele se concretizou no profissional, pra mim ele caiu demais. Aí tiveram. Ele teve um momento bem problemático no São Paulo, em que muitas vezes o Rodrigo Nestor nem teve culpa. Ele era jogado, queriam vendê-lo, né? E ele foi jogado em uma situação bem complicada, bem complexa, porque o Rodrigo Nestor, naquele momento, ele não tinha esse futebol que falavam. Como a diretoria, a gente entende, né, que a diretoria queria vender e meio que forçava a barra em relação a isso, os técnicos até se entusiasmaram. Não, ele é bom, ele é importante e tal, prejudicando a venda que o São Paulo não conseguiu fazer e muito o futebol do Rodrigo Nestor. Estavam jogando uma importância muito maior do que ele realmente tinha no elenco, no time do São Paulo, o Rodrigo Nestor. E aí deu todo esse problema, todo esse trauma na carreira do Rodrigo Nestor. O São Paulo não conseguiu fazer. Ninguém comprou aquela ideia, né, do próprio Ceni. Depois, vários treinadores falando que o Nestor davam a entender que ele era um craque, um cara genial, um cara muito importante pro time do São Paulo. Ninguém comprou essa história. O Muricy, depois, de forma inflamada, não, o Nestor é excelente. Aí o Dorival queria, acho que foi o Dorival, queria ele em qualquer time e tal. Ninguém comprou isso, São Paulo não conseguiu vender, que era o que queria com o Nestor, então tivemos uma série de problemas. Mas agora, muito provavelmente, por mais que o Casares fale que não, e aí é um dos indícios fortes, né? Se a diretoria falou que não tem nada, por enquanto a gente já pode imaginar que tenha mesmo, já vê já o interesse, um suposto interesse muito coerente, muito verdadeiro, né? Aparentemente muito é bem coerente mesmo, é bem aceitável esse interesse do Bahia no Rodrigo Nestor por conta do Rogério Ceni, né? Pelo que o Rogério já demonstrou gostar do Rodrigo Nestor. E aí, galera, é pra nós comemorarmos demais caso isso aconteça, porque o Nestor, eu acredito que a maioria de vocês entendem também que ele não é um jogador tão necessário hoje no elenco do São Paulo Futebol Clube. Principalmente com o Zubeldia. O Zubeldia aparentemente não gosta tanto das características, né? Não vai aproveitar tanto as características do futebol do Rodrigo Nestor. E aí, vocês querem saber a melhor de todas? A melhor de todas? Estão fazendo uma análise de valores, o que mais ou menos o São Paulo poderia pedir pelo Rodrigo Nestor para ser comprado pelo Bahia. Bahia tem, né, lá uma SAF interessante e aparentemente está bem financeiramente. Tem bala na agulha para pagar, para comprar possíveis jogadores. E aí, vocês querem ouvir a boa? Em uma análise, valores que poderiam acontecer são de aproximadamente 12 milhões de euros que o São Paulo poderia pedir pelo Rodrigo Nestor. Algo em torno de 73 milhões de reais. Se o São Paulo conseguir vender o Nestor pro Bahia, por exemplo, por 73, 70, acho que até 65 milhões de reais, acho que é um baita de um negócio. Eu acho que é um baita de um negócio por tudo o que nós vimos acontecer, por tudo o que já rolou em relação ao Nestor, torcida São Paulo, e tudo bem, fez o título contra o Flamengo na Copa do Brasil, vai ficar pra eternidade aquele gol. Fez o gol, né? Fez o gol do título contra o Flamengo. Não acho que o título tem que ser jogado nas costas, né? Ele foi o herói. Não, todo mundo jogou muito bem, né? É injusto falar isso. Pra mim, um dos heróis também foi o Lucas Moura, que se não fosse o Lucas, a gente, pra mim, não passaria do Corinthians. Então não é isso, não é que ele foi o herói, mas fez um gol muito feliz, né? Muito bom. Então caso ele seja vendido agora, ele deixa um legado. E por essas cifras, por esses valores, eu particularmente queria que ele fosse vendido ontem. Mas vamos ver como é que vai ficar. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui pra vocês. Galera, é oficial no São Paulo, como eu já vinha trazendo pra vocês aqui. São Paulo tem interesse oficial no Wendel. O Casares já admitiu que tem conversas, quer demais, adora o Wendel. Já deu indiretinha, né, lá na seleção, falou, e aí, não vai chegar lá brincando, né? O Casares falou num tom de brincadeira. E o Casares já deixou claro que adora, já tem conversas com o Wendel, e ele falou, já temos conversas, é aquilo que nós já imaginamos, é oficial. São Paulo tem interesse oficial pelo Wendel, já tem conversas oficiais e é o plano A. Aquilo que a gente já suspeitava, o Wendel é o plano A para a lateral esquerda do São Paulo, posição
que o São Paulo que o São Paulo irá priorizar, né? O Wellington saindo agora. Lanza não se firmou e o Jamal Lewis uma incógnita, né? O Jamal Lewis pode ser um belíssimo jogador, pode ser péssimo, uma verdadeira incógnita em que a diretoria já se posiciona que vai trazer mais um lateral esquerdo. E aí o Wendel passa a ser o plano A. Júlio Casares agora confirma isso de forma oficial, já tem conversas com o Wendel e falou que não é simples, falou: queremos o Wendel, esse jogador espetacular. Não é fácil, mas também tem muito contexto pro Wendel vir pro São Paulo. Já tem jornalista falando que o Wendel já disse sim. O Wendel disse sim pro São Paulo. Caso ele volte pro Brasil, muito provavelmente ele volte, né? Tem uma grande chance dele voltar. Falam que ainda tem mercado europeu. Eu acho difícil, acho que muito provavelmente o Wendel venha pro Brasil. E ele já disse sim pro São Paulo. Falou: São Paulo é sim uma opção. A gente vê, né? É o mercadão da bola, mercado da bola. A gente vê já Cruzeiro, Grêmio, tudo também aparentemente interessados na contratação do Wendel. E aí, já tem jornalista falando que ele já disse sim pro São Paulo, e o São Paulo tem uma carta na manga. Não é uma carta na manga não, mas tem chances de fazer um negócio. Aparentemente tem digamos que tenha só São Paulo, Cruzeiro e Grêmio na jogada pelo Wendel. O Wendel já sinalizou positivamente para o São Paulo. São Paulo quer o Wendel de forma oficial. E aí o São Paulo tem um passo à frente, talvez, à frente dos seus concorrentes para contratar o Wendel, que é o Moreira. Porque o Porto demonstra. Não é de agora que o Porto demonstra interesse no Moreira. Quer demais o Moreira e o São Paulo já se colocou à disposição para negociar o Moreira. Tudo que o São Paulo não negociou ainda o Moreira porque os valores ainda não agradaram. O Porto já queria ter comprado antes, mas o São Paulo quer valores maiores pelo Moreira. E aí, talvez dê até pra gente pensar que a situação esteja mais favorável do que nós pensávamos em relação a isso. Porque o Moreira, hoje ele tem que valer mais que o Wendel, né? Pela idade, por uma série de coisas. O Moreira, não tô aqui desqualificando o Wendel, não. Acho que ele é um baita de um lateral esquerdo. Quero muito no São Paulo. Mas o Moreira, nesse momento, pra mim, mais valorizado. Então a barganha, a moeda de troca do São Paulo tem cada vez aumentar. E aí o Porto já é quase que certo, né? Que o Porto irá vir pra cima, muito fortemente pra cima do Moreira. Agora, no final, ou um pouquinho mais pra frente. Então, já todo mundo já sabia disso, porque não é de agora que o Porto demonstra interesse no Moreira. Então, a relação o interesse do Porto com o Moreira pode pontuar demais, pode ser um fator preponderante, decisivo no desfecho, na conclusão final do negócio também entre São Paulo e o Wendel. Então tem várias coisas acontecendo simultaneamente em relação a isso, mas eu vou apurando, atualizando e trazendo tudo aqui para vocês em tempo real. E galera, Vargas, né? São Paulo já demonstrou interesse na contratação do Vargas, atacante do Galo, do Atlético Mineiro. Eu não gosto muito, eu não acho ele muito bom pra trazer o Vargas que continue com o André Silva, mas o Vargas ele é um cara de bastante rodagem, né? Um cara experiente no futebol. Por que o Vargas volta à tona? Porque vão ter vários desmanches, né? Aparentemente vários desmanches nos clubes, né? Jogadores possivelmente saindo do Flamengo, do Atlético Mineiro, até talvez do Botafogo, mas do Palmeiras. A gente sabe que faz uma grande rodagem de jogadores pelo elenco, aqui mesmo no futebol brasileiro, né? O jogador vai pro Botafogo, pro Atlético, pro São Paulo, pro Corinthians, pro Palmeiras, várias, Bahia, tudo. Acontece, isso é uma prática, né? E por que o Vargas vem à tona? Porque muito provavelmente ele não vai continuar no Atlético Mineiro e o São Paulo já demonstrou interesse lá atrás pelo Vargas. E o São Paulo, vocês me perguntarem, te digo, mas não precisa do Vargas. Eu concordo, acho que não precisa. Caleri tá em má fase, concordo, mas tem o André Silva, né? Tem o André Silva ali também, tem o Luciano, que pode pegar os gols do Luciano, todos os gols que ele faz é de centroavante, não é nenhum de nada, ele não faz nada de meio atacante. As jogadas boas do Luciano, ele está dentro da área. Recebeu o cruzamento do André Silva, do Ferreirinha, do Lucas. Então, os lances bons do Luciano, ele tá dentro da área, ele recebe a bola, ele não cria jogada. Então, o São Paulo não deveria contar só com Caleri e André Silva de jogadores de áreas, porque nós temos muitos atacantes. Rato, Ferreirinha, Eric, William Gomes, Lucas. E jogadores de área nós também temos bastante, como André Silva, Caleri, Luciano.
Não era pra contar com o Luciano como jogador de meio campo. Isso é ridículo, né? É patético. Então, eu não gostaria do Vargas. Eu acho que não precisa de um cara igual ao Vargas. E, assim, é que o São Paulo sempre contrata vários jogadores pra mesma posição. Isso é uma coisa que a gente não entende, né? Muito provavelmente chegará meio-campistas. Posição que a gente entende não ser necessário, mas o São Paulo sempre contrata meio-campista, então poderia também contratar atacante. Mas a questão do Vargas volta à tona porque o São Paulo já teve interesse lá atrás pelo Vargas, jogador bem desvalorizado, né, neste momento, e que muito provavelmente deixará o Atlético. É por isso. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando e trazendo tudo pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.